máximo na atualidade. Ela não teria, ao tentar explicar racionalmente a dor e o sofrimento, justamente mascarado e evitado a encarar a dor e o sofrimento? Ela não teria justificado a dor e o sofrimento? Quer dizer, ela não teria permitido o aumento da dor e do sofrimento à medida que a historiografia sempre explicou racionalmente e legitimou e, portanto, perdoou o sofrimento dos outros? Quer dizer, explicar racionalmente, dar causalidades ao Holocausto, torná-lo um evento racional, não é justamente domá-lo, domesticá-lo naquilo que ele tem de absurdo, naquilo que ele tem de insuportável? Não foi justamente por isso que Foucault, ao invés de buscar na historiografia, foi buscar na literatura, onde justamente esse horror tentou ser dito e principalmente tentou ser mostrado. Talvez o império do olho seja isso. A nossa linguagem está tão conformada pela racionalidade que, ao tentar dizer, quase sempre nós vamos cair na explicação, na justificação e no perdão. E talvez trazer a cena, expor a cena, tornar obsceno, isso que é obsceno, a dor e o sofrimento de milhares de pessoas, talvez isso seja a estratégia encontrada por Foucault para despertar a gente da absoluta anestesia que nós temos diante da dor. Quer dizer, eu sempre, como aluno de história, sempre fiquei horrorizado como é que a história consegue contar a história da Segunda Guerra Mundial e não provocar nenhuma emoção na gente. A história fala, 30 milhões de pessoas morreram. Parece mosca, não é? É uma coisa, não é? É uma coisa simplesmente, foi 30 milhões de mosquinha que a gente pisou e esmagou. Talvez a gente na literatura chore por uma mosca. A literatura tem essa força, não é? O cinema, com sua imagem, faz a gente chorar por uma mosca.